Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Uma das canções mais conhecidas da música brasileira, Olhos Coloridos, que ficou célebre na voz de Sandra Sá, nos anos 80, é fruto de uma experiência pela qual muitos negros brasileiros ainda sofrem: o racismo. Macau, autor da música, a compôs na década de 70 após ser preso injustamente pela polícia militar do Rio de Janeiro em uma exposição de escolas públicas no estádio do Remo da Lagoa. A canção é considerada símbolo do orgulho negro no Brasil. Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil. Sou Paulo Castelo, Castle Paul Schneider. Eu não sou cantor, eu não sou antropólogo, eu não sou especializado em direitos humanos, eu sou apenas um professor de inglês que gosta de se informar e que gosta de ser atuante na sociedade e de usar o poder, né, que as redes sociais têm. Então, mesmo antes de ter tido acesso, né, a esse conteúdo que eu tive uma hora antes de começar a live, eu já iria colocar o meu ponto de vista, que eu tenho voz, lugar de fala, assim como você também tem. Só que aí a gente vai entender isso, que as pessoas, isso está meio confuso, né? Na verdade, essa minha iniciativa não é ensinar nada a ninguém, pelo contrário, eu quero aprender e, sobre a minha perspectiva, falar o que eu entendo, né, a respeito, né? Então, antes de eu chamar o meu convidado, bem, essa é uma professora, é a Karine de Souza, ela é natural de Feira de Santana, na Bahia, é professora dos programas de pós-graduação stricto sensu em Relações Internacionais, em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem experiência na área de epistemologia do Sul, abordagens pós-coloniais e decoloniais aplicadas ao direito internacional e às relações internacionais, com ênfase em escravidão, colonialismo, África e relações internacionais, segundo, organizações internacionais e direito internacional, humanitário e direitos humanos, e 4, a diáspora africana, migrações e refúgio e missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti. Então, após ter tido contato, né, com essa afirmação dela sobre lugar de fala, eu me sinto muito mais confortável em fazer essa live, porque se alinha completamente com o que eu já ia falar, né? Então, sem mais delongas, eu vou procurar o nosso convidado, eu vou pedir que ele fale o nome dele e ele responda a minha enquete aqui ao vivo, né? Se você, de pele escura, quando alguém te faz referência a você chamando preto ou negro, faz alguma diferença para você? Não há consenso ainda, né? Os dois termos, negro e preto, está havendo uma ressignificação, né? Nem mesmo nos movimentos antirracistas no mundo existe consenso, porém, eu estou fazendo essa enquete para usar num streaming, né, que eu vou fazer no dia 10 de outubro. E aí eu vou ter a companhia do Dibi Mané, doutor em Linguística da Universidade de Brasília, onde eu vou tirar umas dúvidas com ele, né, acerca de vários temas do filme Crash no Limite: xenofobia, desigualdade social, racismo. A gente vai dar um enfoquezinho no racismo estrutural. Então eu vou tirar dúvidas com esse doutor. Então a minha pretensão não é ensinar, pelo contrário, é aprender, né? Então esse é o segundo vídeo do meu canal, que surgiu na pandemia. E hoje eu vou querer que o nosso colega conte essa sua história. Incrível, ele conseguiu fazer uma mobilização com 53 mil assinaturas, né?
pelo caso que ele sofreu de racismo e para que a empresa, né, faça um treinamento para que os seus profissionais não cometam mais esse erro, que é inaceitável em 2020. A gente está falando sobre isso, né? Então eu vou procurar aqui, achei, vou convidar, guardando o Ione, eu acho que é ele, amigo, entra, se apresenta, conta a sua história e responde a minha enquete. Negro ou preto, se tem diferença para você e por quê? Para começar a nossa live. Aguardando. Tomara que dê certo. Deu certo, maravilha. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um grande prazer ter você aqui comigo hoje. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de pessoas como você, tá? Por favor, se apresente, conte a sua história e depois responda a minha enquete. Tem diferença, preto ou negro? É contigo. Então, eu sou Ioannis Casarini, eu tenho 18 anos. Eu moro na Zona Oeste de São Paulo, né? Uhum. E, bom, para mim tem diferença. A diferença é que o termo preto, para mim, é mais de reivindicar, sabe? É como se Aham. você assumir mais a sua identidade, usando o termo Sim. preto. O Você fala numa questão negro. de racial? Oi? Você fala que se identifica mais com o preto por uma questão racial? Isso, eu acho que por conta da etimologia mesmo, né? Sim, Porque sim. os dois são a mesma coisa, né? Querem se referir às mesmas pessoas, ao mesmo grupo. Só que falando, né, no impacto da palavra, Sim. eu acho que a palavra, né, preto é melhor. Tanto assim que muita gente não gosta de usar, né? Tem medo de usar essa palavra. Só um minutinho, a minha voz está saindo? Alguém está para digitar isso? A minha voz está entrando? Você está me ouvindo, não está? Tá. Tô. É porque uma moça aqui, a Brenda, falou que está baixo. Está baixo de quem será? Ai, Bem, bem, enfim. Então, para você, tem diferença. Para você, você acha melhor o termo negro do que o preto, é isso? isso. Maravilha, Não, eu maravilha. prefiro o preto. Prefiro o Tudo preto. bem. Por exemplo, eu que estou do outro lado, né, da história, quando eu não vou revelar aqui qual o que eu me sinto mais confortável em dizer, porque isso faz parte do meu vídeo em outubro. Mas eu posso dizer que eu me sinto mais confortável escolhendo um desses dois termos na intenção de não ofender a outra pessoa. Só que eu não vou revelar aqui porque isso faz parte do streaming, mas eu já estou assim, essa enquete é importante para mim, porque eu vou ter uma ideia, né, do lado de lá, né, do lado de quem tem a pele escura, de quem é negro ou preto, se existe alguma diferença, quando não existe ofensa, só uma coisa corriqueira. Por exemplo, eu falei aí, sabe aquele Marcelo? Qual o Marcelo? Ah, o Marcelo, um loirinho alto do olho azul, sei. Ah, sabe o Pedro? Qual o Pedro? Ah, aquele negro. Ou, aquele preto. Pronto, eu acabei de dar um exemplo bobo, onde às vezes você tem que recorrer à característica física de alguém. Então, por isso que eu fiz a enquete, né? Para saber das pessoas que têm pele escura se há uma diferença ou não. Esquece se e depende. Todos nós sabemos que o tom da voz e da fala, você pode ofender alguém da maneira como você diz, sabemos disso. A minha enquete ela é bem objetiva. Esquece o tom ofensivo num contexto não ofensivo. Tem diferença? Então, quem responder a enquete vai ser joia para esse bate-papo. Muita coisa eu não vou poder falar aqui. Por exemplo, eu não vou poder dizer qual o termo que eu prefiro falar, né? O que eu posso dizer é que eu estou fazendo um cruzamento de dados muito bacanas e isso depende de um contexto histórico, né? Espaço geográfico, existe muita coisa. O racismo ele é um fenômeno muito complexo, tá? Eu Sim. diria que para se entender o racismo mesmo, teria que ter uma abordagem multidisciplinar. Várias áreas do conhecimento, antropologia, filosofia, sociologia, direito, né? A conjunção de várias áreas das ciências humanas juntas, elas podem construir uma coisa com mais profundidade do que é o racismo, porque ele é um fenômeno complexo. Mas eu estou aqui para uma coisa simples, né? Eu não tenho formação em nenhuma dessas áreas, enfim, mas então a live é o quê? Lugar de fala, né? Você acha que educar uma sociedade que, por exemplo, tem uma fulana aqui que não é racista, não pratica o racismo, mas ela reproduz falas racistas e nem percebe.
Uhum. né? E nem percebe. Então, será que só negros têm lugar de fala para ajudar a levantar essa consciência das outras pessoas? O que você acha dessa coisa do lugar de fala, em termos assim, de educar as pessoas que o racismo existe, que às vezes você nem percebe? Isso é um lugar específico só de pessoas negras, na sua opinião? Então, não, a gente fala muito, né, sobre você tomar um papel ativo na luta antirracista. Se você não fala sobre, né, é como se você estivesse pacífico e não fazendo nada para que a situação acabe, né? E, Então, a exatamente. gente fala que tem que se falar. Cada um fala a partir do seu lugar social, a partir das suas experiências. Exatamente. Não é à toa que eu não me lembro quem disse agora que pessoas boas que vê o mal acontecer e não fazem nada contribuíram para aquele mal, né? Isso. Então, assim, então, quando a gente ouve lugar de fala, as pessoas confundem, tá? Aí agora eu vou falar à luz do que a professora lá de Santa Catarina, né, ela tem voz de fala, porque ela é negra e ela tem formação para tal. Ela fala que há uma confusão entre representatividade e lugar de fala. Uhum. Qual é essa diferença entre representatividade e lugar de fala? Exemplo bobo. Quantos personagens de novela, protagonistas negros, nós lembramos? Lembra um aqui agora. Nosso protagonista Pronto. complicado. Isso daí é representatividade. Então as pessoas estão confundindo representatividade com lugar de fala, né? Quando, assim que estourou o caso do Lloyd nos Estados Unidos, a princípio a Globo colocou só pessoas brancas falando. Ali faltou representatividade naquela primeira aparição da abordagem daquele tema. Até aqui todo mundo comigo, né? E aí depois eles se tocaram, as pessoas, né, se manifestaram, e depois fizeram um só com negros. Então existe uma coisa que é óbvio. Somente quem vive e sente na pele, né, no caso prático, o racismo, quem é negro. Quem não é outra realidade. É aquele lado do privilégio, né? Para você é um privilégio para mim entrar na loja e não ter um segurança atrás de mim achando que eu vou roubar. Ou então, quando o policial vier me abordar, ele não já vier me dando porrada ou me matar. Entre outros exemplos. Então, Sim. então é isso. Então, o que ela diz é o seguinte, que há essa confusão entre os dois termos, né? Representatividade e lugar de fala, né? Porque Sim. a construção do saber, as posições de poder na política, na polícia, em qualquer lugar, você conta nos dedos quantos negros estão em posição de poder, né? Sim. Então, é isso, representatividade. E as pessoas estão confundindo com lugar de fala. Então, quando ela diz lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. Cara, quando eu vi essa mulher falando isso, eu falei, a minha live está dentro. Eu não tenho que ter medo, não. Eu estou aqui para aprender com você. Uhum. Existe uma coisa, eu sou Sim. professor de inglês e eu ouço muito falar nessa construção colaborativa do conhecimento. Isso é século XXI. Você não precisa ser PhD, você não precisa ser um gênio para você ter certos insights, né, sobre o mundo e poder dividir, compartilhar isso com outras pessoas. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que pisar no freio, porque eu já li um artigo que falava que o mundo pós-redes sociais, esse tanto de estímulo que a gente tem, né, muita informação ao mesmo tempo e às vezes informações que se repetem, a gente está num nível de irritabilidade muito alto e a gente perde a empatia, porque a gente não está vendo a pessoa de olho no olho. Então esse artigo, que eu não lembro agora, ele fala que o nosso contato virtual está desumanizando a gente, porque a partir do momento que eu não estou te vendo assim, olho no olho, eu perco a empatia em ver você só numa tela e fica fácil de eu ir lá e te machucar e falar alguma coisa, entendeu? Então, Sim. assim, a gente Com precisa certeza. pisar no freio. Esse tribunal da internet é muito grave. É muito grave. Uhum. Todo mundo aponta o erro do outro, mas quantos assumem os seus defeitos de caráter? Eu assumo o meu, eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu sou julgador. Só que eu comecei a observar que eu sou tudo isso e eu preciso sair de mim, assumir quem eu sou, porque na internet eu só vejo as pessoas condenando os outros à guilhotina. E elas são Uhum. perfeitas? Com certeza elas também são julgadoras, com certeza elas também são prepotentes e arrogantes, como eu também sou, e eu não quero continuar sendo.
porque não é esse mundo que eu quero para as próximas gerações. E olha que eu nem tenho filho, e acredito que quem for assistir esse vídeo gravado depois e tiver filho, não vai discordar de mim. É esse o Uhum. mundo que vocês querem nos próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos? As redes sociais, que o Pedro Cardoso chama de redes antissociais, virou uma câmera de eco. Então, vai tomando uma proporção. Então, a gente tem que ter serenidade. A gente não pode levar à guilhotina aquelas pessoas que praticam o racismo sem nem notar que estão praticando. E as pessoas já estão condenando as pessoas à forca. Você discorda disso? Que tem que ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais de amor, inclusive. Como é que você vai educar alguém oprimindo? O que você tem a falar sobre isso que eu falei? Então, eu tenho uma amiga que ela é blogueira, né? Ela tem acho que 100 e poucos mil seguidores e tal. E ela fez um challenge e foi acusada de blackface, né? E aí, assim, realmente, né, ela errou e tal, só que o jeito que as pessoas trataram a situação, atacando ela, né, ela chegou a quase cometer suicídio, entendeu? Que E, isso? Não, então, isso foi pois, uma coisa que podia ter sido conversada, né? É claro que, assim, é uma coisa muito grave e tal, mas não justifica, né, você retribuir com ódio, né? Se você quiser não, aumentar não. o movimento, você tem que explicar, né, calmamente. Infelizmente, a gente tem que ter essa paciência, né, com as Mas sabe qual é pessoas. o problema? É que eu vejo lideranças negras oprimindo, né? Por exemplo, quando explodiu o caso do Lloyd, foi compartilhado na internet o vídeo de uma negra ofendendo uma moça branca que estava lá no Black Lives Matter. E todo mundo compartilhando. Aí foi onde entrou essa história do lugar de fala. Eu, na hora, falei, eu não concordo com isso, não. Essa moça negra, quem é ela para julgar aquela moça branca que está tentando fazer parte de uma causa que é tão importante que todo mundo se desperte? Então, como a própria professora que tem gabarito para falar sobre o assunto, ela disse que nós que estamos do outro lado, quando a gente tem lugar de fala, é sobre a nossa perspectiva, sabendo as nossas limitações, que nós não conhecemos na prática o que é o racismo, como vocês conhecem, mas sob a nossa perspectiva, a gente pode falar sim, se a gente quer construir uma conscientização em nível coletiva de todas as pessoas. Se o próprio movimento negro oprime a pessoa que tem que ser educada, a educação ela nunca é opressora. Você tem que encantar a pessoa com a educação. Tem que ter amor e tem que ter empatia, você concorda? Isso não é passar pano, é diferente. Eu não estou falando das pessoas que são deliberadamente racistas e partem para agressão verbal, psicológica. Não. Eu estou falando daquelas pessoas que cometem um ato falho e às vezes nem percebe. Você não acha que essas pessoas têm que ter uma certa carinho mesmo em educá-las nesse sentido, da conscientização? Sim, assim, eu entendo se a pessoa não tiver essa paciência, porque, assim, desde que a escravidão acabou, as pessoas negras estão cansadas, né? De, assim, Exatamente. de explicar por que que a vida delas vale a pena. É, Exatamente. é uma questão muito complicada. Então, assim, eu vejo que exige muita educação, E educação em nível de escolaridade, né, e tal, e muita maturidade para você ser pacífico no seu discurso. deixa eu fazer Mas, uma ênfase nisso que você acabou de falar. A Karine Silva, né? Ela falou que mesmo com olha, gente, a abolição da escravatura no Brasil tem 130 anos. Isso quer dizer o quê? Que tem gente viva hoje que tem pai que pode ter sido escravo. uhum, Entendeu? Então ela fala que, apesar da abolição, ela fala do ato da colonialidade do ser, do saber e dos espaços de poder. Então, assim, a escravatura foi abolida, mas na vida prática, né, ainda existe essa colonialidade do ser, do saber e de espaços de poder na sociedade. Então, se você for pegar dados demográficos, né, em números, a população negra está em muito mais desvantagem do que qualquer outra. Que às vezes as pessoas falam, mas o cérebro negro não é menor do que o do branco. Eu sou contra cotas. As pessoas não entendem o que é o nível microsocial, a sua visão do mundo, e uma visão macrosocial do mundo. Então uhum, a gente tem que ter a paciência. sim. Tem momentos que a gente perde a serenidade, aí a gente age com arrogância, com prepotência. Tem, eu estou assumindo aqui. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é para todos e para mim em primeiro lugar. Eu assumo que eu sou prepotente, sou arrogante,
quando eu perco a serenidade. Então, quando a gente vive num mundo onde a gente não tem tempo para refletir sobre quem nós somos, fazer um verdadeiro inventário moral pessoal e falar, peraí, eu estou lá na internet apontando, julgando todo mundo, condenando todo mundo à forca, e eu? Quais são os meus defeitos? É essa reflexão que eu queria que quem está assistindo a gente, vai assistir gravado depois, fizesse. Você assume os seus defeitos de caráter? Os defeitos de caráter do ser humano é egocentrismo, prepotência, arrogância, mau juízo dos outros. E aí, é todo mundo perfeito? Eu acho que as pessoas vão poder fazer uma reflexão sobre isso. Você concorda? Uhum. É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia. Então eu estou aqui assumindo tudo isso. Quantas pessoas têm coragem de fazer o que eu estou fazendo agora? Quantas? É complicado. Poxa, cara, na boa, eu tenho 40 anos, ainda quero viver mais uns 20 ou 30 anos num mundo melhor. Naquela noite que eu vi aquelas pessoas deitadas na ponte, branco, amarelo, preto, em reverência ao Lloyd, aquilo mexeu demais comigo. Eu chorei aquela noite. E eu vi aqueles negros na Globo falando, eu chorei a noite inteira, eu não sou negro, eu não posso falar que está errado, que o racismo existe, que às vezes você não percebe, que é... Quando me chamaram a atenção há um ano atrás, da palavra denegrir, que eu falei espontaneamente, eu nunca mais usei. Nunca mais. Se eu posso usar a palavra difamar, por que eu vou usar denegrir? Então, assim, para algumas pessoas só é mimimi porque é uma realidade que ela não sofre aquele tipo de problema. Aí para ela é mimimi. Né? Você podia rapidamente contar o caso da sua história, porque você não contou. Ah, tá. Bom, eu acho que as pessoas devem conhecer, né? Mas assim, Mas esse vai ficar no vídeo. Você pode resumir. Ah, tá. Então, aqui na minha rua mesmo, né? Eu pedi para uma amiga chamar o Uber para mim, porque meu CPF nunca foi no aplicativo. E eu vi que é um erro estrutural técnico deles mesmo, acontece com várias pessoas, tem até fórum no Twitter, as pessoas reclamando disso. E aí sempre pedi, nunca aconteceu nada, né? E aqui é uma favela, né, e tal. E aí chegou uma mulher e ela já chegou estranha. Então eu percebi que assim, ela já estava com problema com o lugar, né? Ela já chegou com esse Entendi. problema com o lugar. E aí quando ela me viu, aí ela endoidou. E eu percebi assim que além de ter preconceito com a favela, ela tinha preconceito também com a minha aparência, né? E Com a ela chegou aparência a da falar minha alguma mãe. coisa? Oi? Ela chegou a falar alguma coisa? Ah, sim, é que no final, assim, de tudo, né, que não ia me levar porque não estava escrito na minha testa se eu era bandido ou não. E aí Pois ela é. expôs isso, entendeu? Olha Que eu era só, bandido, ela foi embora. Aí eu essa chamei, né, uma sua, amiga, essa denunciei, sua iniciativa de chamar a atenção da Uber para fazer um treinamento para todos os funcionários é incrível, cara. E você conseguir 53 mil assinaturas, você é uma pessoa digna de ter orgulho e das pessoas abraçarem e assinarem essa petição. Porque isso daí, obrigado. quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, né, onde eu vou ter esse doutor há quase 2 meses atrás, não passou pela minha cabeça que ia estar no Brasil, logo agora, bombando casos de racismo na mídia. Eu não imaginei. Já tem 2 meses que eu estou escrevendo, né, sobre o assunto. Então eu estou aqui para dizer que todo mundo tem lugar de fala quando é para construir algo para chamar a atenção e despertar a consciência de todas as pessoas. Porque se você está no lugar do opressor e você quer educar o opressor oprimindo o opressor, não vai dar certo. Com certeza. A educação, ela liberta, ela encanta, ela não pode ser opressora. Então fica aqui a minha reflexão para quem é liderança negra. Eu sei que é difícil, mas pisar um pouco no freio e faz a oração da serenidade. Uma oração que um refugiado alemão nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial criou, né? E essa oração é usada por programas de 12 passos, pelo AA, enfim, onde fala, Deus, me conceda a serenidade, né? Para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas coisas que eu posso e sabedoria para discernir umas das outras. Então, quando você estiver nervoso, faz a oração da serenidade. Pede a Deus, né, discernimento para você saber aceitar que tem coisas que estão fora do seu poder e você vai mudar o que você pode. Então, o Paulo, o que eu posso mudar?
para ajudar no coletivo a construir essa consciência, eu vou fazer e eu tenho um lugar de fala sim. Entendeu? Só que eu estou nunca querendo ser um palestrante, nada disso, pelo contrário. Eu estou apenas conectando pessoas, onde as pessoas podem, nos comentários, jogar um link de um documentário para mim, jogar um link de um artigo para eu ler depois, comentar sobre as reflexões que eu levantei aqui. Então, essa é a proposta do meu canal, onde vai ter essa homenagem 10 de outubro. Então, quem estiver assistindo a gente, além de eu pedir para assinar a petição do nosso colega que está na bio dele, eu queria pedir às pessoas de pele escura para responder a minha enquete. Uma pergunta leva 1 minuto. E isso vai ajudar muito, né? Então, não sei, eu acho que já falamos praticamente tudo, né? Praticamente a gente discerniu a diferença entre lugar de fala e representatividade, que eu acho que as pessoas confundiam, né? Muito. Eu não pude falar muita coisa aqui, porque isso vai ser para outubro, mas já deu para dar uma ideia. Em outubro eu vou revelar qual dos termos eu me sinto mais confortável em chamar alguém, se eu tiver que recorrer ao aspecto físico. Porque o normal eu vou chamar a pessoa pelo nome, né? Então, quem for de pele escura, eu peço cordiosamente para clicar na minha bio e responder minha enquete, né? Ela vai me dar um infográfico e eu vou usar isso em outubro. E eu não sei, queria deixar uma palavra final, algum recado assim para as pessoas, que esse vídeo aqui vai para o meu canal. Tá. Que recado que você dá, tanto, vou te dar melhor. Que recado que você daria tanto para as lideranças, né, negras, na construção dessa conscientização coletiva, e, enfim, que recado que você daria? Bom, assim, não é fácil, entendeu? Eu acabei de ver o vídeo, né? Ontem um cara fez um vídeo de 30 minutos no YouTube, ele é do Rio de Janeiro. Eu nunca vi ele na minha vida e o vídeo inteiro ele me difamando e falando várias coisas sobre Nossa! mim, falando várias mentiras, sabe? E assim, eu recebo muitos comentários, assim, pessoas, eu sou preconceituoso mesmo, sabe? Se assumindo é preconceituoso, então, assim, você vai lidar com muito hate, né? Já tentaram hackear minha conta Ó, várias quer vezes. que eu te fale Eu uma tentei. coisa? Cara, a gente está no século XXI, construção colaborativa do conhecimento, são mais de quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Haters eu dou um bloco e ignoro. Não dou nem papo. E nem você deve dar. Ninguém deve dar papo para hater. Hater é uma pessoa que está fazendo uma projeção. Ela queria estar, ou ela tem inveja de alguma coisa que você tem, que ela não tem, ou ela se vê em você um defeito que ela detesta e que ela não quer ver nela mesma. Acabei de explicar o que é o hater. Tá? Então, qual o recado que você dá para as lideranças negras, nessa maneira em como lidar, nessa construção coletiva, dessa conscientização de que o racismo existe, de que é importante falar sobre? Que recado você deixa para a gente finalizar esse vídeo? Então, você tem que ser forte de acordo com seus ideais, né? Porque vem muita influência externa, pessoas querendo acabar, né, com a sua voz, acabar com sua fala. E, assim, a pessoa preta não tem voz na sociedade, né? Então a gente tem que ser muito firme, assim, na nossa autoestima, né? Tanto a nossa autoestima quanto acreditar em nós mesmos para Exatamente. falar as nossas ideias, entendeu? A gente tem que ser muito mais forte, porque se as pessoas vão tentar botar a gente para baixo, né? O que sempre tentam fazer comigo. Se eu percebo que tá demais, eu saio da internet, assim, uns dias, sabe? E eu volto depois para isso não me afetar meu psicológico, essas coisas. Porque, de fato, assim, é bem difícil, sabe? Olha, Tem que ser a forte para grande verdade é que a aguentar. gente tem que simplesmente bloquear e ignorar quem está no ano de 2020 com esse comportamento infantilizado, destilando a destruição. Eu bloqueio todos, não dou voz. Não dou voz. Uhum. Não, você não pode ser tolerante com a intolerância. Então é melhor, né? Então é isso. Eu espero que minha proposta não foi falar em nível mais aprofundado sobre o tema, porque isso vai ser para o meu vídeo e porque também não é a minha área. Eu sou apenas um professor de inglês. Mas como eu tenho acesso a artigos em inglês, né, e é mais fácil encontrar. E quando eu era criança, que eu comecei a estudar inglês aos 15 anos, e eu morei nos Estados Unidos 5 anos, eu falei, bem, eu vou usar para alguma coisa útil o inglês que eu aprendi. Eu vou adquirir conhecimento dos artigos
internacionais e vou criar vídeos dando a minha visão sobre aquele assunto contemporâneo. Eu sendo um remanescente da geração X que viu a transição da era analógica para a era digital, e eu poder construir colaborativamente com outras pessoas reflexões sobre a sociedade atual. Então, eu acho que a minha intenção é boa, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de dizer que eu não sei que estou aprendendo, e eu não tenho medo de hater. Sim, com certeza. Então, tamo junto, cara. Te agradeço, tá? Parabéns, parabéns. Eu tenho orgulho de pessoas como Obrigado. você. E eu espero que as pessoas que assistem esse vídeo respondam a minha enquete, cara. Cada pessoa que responde a enquete, eu me emociono aqui. Porque é isso que eu vejo. É o bom uso das redes. É o bom uso. As redes sociais é um instrumento. A gente pode fazer bom uso delas. Né? Então, não ignore petições públicas, não ignore vaquinhas. Por que será que as pessoas são tão atraídas a ir lá comentar só o que desagrada? Quando é para comentar algo que desagrada, chove de pessoas para comentar. Eu vou pedir para que as pessoas tenham assim, curtam posts de cultura, de arte, que fala da causa animal, petições. Vamos usar, cara, o lado bom das redes, em vez de ficar só indo lá, perder o tempo para comentar com algo que te desagrada. Não vale a pena, né? Sim, com Então eu te certeza. agradeço, eu espero que algumas pessoas que às vezes não tinham noção alguma do que foi falado possam ter tido alguma luz. Eu amei e tamo junto nessa, então. Tá bom. Tamo Um junto. abraço, tchau, Obrigado tchau. pelo convite. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado pra quem assistiu, gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.